Ninguém sabia o que era televisão aqui, era uma novidade. E aí a gente colocou a TV no ar e começou essa nova aventura aí. Nós trabalhávamos desde 87 no escritório da Rede Globo Oeste Paulista, aqui em Prudente, e naquele ano a gente recebeu a visita do Raul Bastos, que era um diretor da Globo, que conversou com a gente que o escritório seria desfeito para que desse um novo início, né, de um ciclo de televisão aqui em Prudente. E a TV Bauru, ela pegava a parte oeste de São Paulo, incluindo as regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília e Prudente. Então, em cada uma dessas cidades, eles tinham um escritório, uma sucursal. O grupo Paulo Lima, eles estavam prontos para abrir uma TV, que veio a ser a TV Pontal, né? E a expectativa deles era retransmitir a Globo, né, a programação da TV Globo. E era um negócio que estava tudo certo e tal, para fechar o contrato, a TV estava montada, estava em caráter experimental ainda e tudo mais, mas já estava no ar, você colocava algumas coisas e tal, né? O contrato com a Globo não foi fechado por questões políticas. A Globo, ela tinha sérias desconfianças em relação ao grupo, né, Paulo Lima, assim, aos objetivos políticos que eles tinham, enfim. Era uma negociação super demorada e tal, e acabaram não fechando. Aí o que aconteceu? O Paulo Lima, ele fechou com a TV Manchete, que na época era a grande, digamos, a grande novidade da comunicação brasileira. Eles estavam exibindo uma novela chamada Pantanal, que fazia assim, um enorme sucesso, inclusive chegava assim, até bem perto das novelas da Globo, que naquela época era coisa de 60%, 70% de audiência, né? E daí o Paulo Lima fechou com a TV Manchete, né, que transmitia. Quando a TV estava para ser criada, houve um processo de seleção, muitas pessoas se inscreveram, ninguém sabia o que era televisão aqui, era uma novidade. Aí a gente ficou trabalhando assim, em caráter experimental, e logo depois não tinha um jornal pronto, um jornal tipo 7 da noite. Eram boletins que entravam na programação que era retransmitida pela TV Manchete. A TV Pontal, na época, ela fez um grupo de jornalistas que foi fazer o telejornal da emissora. Comecei primeiro como apresentadora do Pontal em Manchete, segunda edição. Antes desse jornal, eu fiz, depois do piloto, eu apresentei, o primeiro programa que eu apresentei foi Jogos Abertos do Interior, que eu lembro que foi uma época que veio para Prudente. E eu estava na suíte, editando, e foi muito legal isso aí, foi muito assustador e legal, porque a gente estava lá na suíte editando o programa, aí chegou uns caras de terno, coisa e tal, blá 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 blá, pode parar o que você está fazendo, vamos ali tomar um café que a gente precisa conversar. Era o diretor da Globo já, isso foi em maio de 94, era o seu André Barroso com o Luiz Carlos Navarro. O André Barroso ia assumir a direção geral e o Luiz Carlos Navarro ia ser o engenheiro. Aí fomos lá tomar café, aí paramos com o que a gente estava fazendo, a produção dos programas da TV Manchete, e paramos tudo. Desabilitou, para a produção, paramos e esperamos a inauguração. Foi uma opção dos donos, né? Eu acho que porque a TV Manchete já vinha num processo de derrocada, né? Ela já estava meio que terminando as funções dela. A TV estava nascendo, ela estava começando a se estruturar, mas eu acredito que um interesse econômico do grupo, né, dos donos da TV, aí se buscou alguma coisa que fosse mais rentável e de maior visibilidade. Na época, a parceria com a Rede Globo seria a melhor opção, e foi o que foi feito. Embora a negociação do Grupo Paulo Lima com a direção da TV Globo não tivesse sido fechada em 89, essas tratativas, elas continuaram, né? Quando chegou em 94, aí eles conseguiram chegar a um consenso
e para que a TV Pontal passasse a transmitir a Globo, ou seja, virasse uma afiliada da Globo. Só que a Globo exigiu que se desvinculasse totalmente TV Pontal da nova emissora. E o Paulo Lima queria, não, vai ser TV Pontal. E a Globo falou, não, não vai ser TV Pontal. Foi aí que se criou a TV Fronteira. A emissora foi toda desmontada, eu lembro bem disso, assim, uma semana eles desmontaram toda a parte técnica da emissora e ela começou a operar no mesmo prédio da rua Cametaro Morishita. Era a Globo que dava as cartas, ela que contratou, que colocou o diretor comercial, diretor de engenharia, o diretor de operações, enfim, todos os cargos ali chaves e tal, foi a Globo que indicou os profissionais dela. Teve todo um processo de transição que a emissora estava sendo preparada, né, com uma estrutura de Rede Globo que era bem diferente de uma estrutura de uma TV Manchete, né, desde departamento comercial, programação, engenharia, troca de equipamentos. Foi intenso, um processo de adaptação do que era a TV Pontal para se transformar na TV Fronteira, né. Quase todos os equipamentos eram da TV Pontal, mas também vieram equipamentos de outras afiliadas, tudo câmeras Zomatic, tudo usado, tudo usado, tudo de segunda mão. A partir de hoje, os municípios da região oeste do estado ganham melhores condições para divulgar a todo o país seus fatos, sua cultura e as informações relativas a esta, que é uma das regiões mais promissoras do estado de São Paulo. Começa a funcionar a TV Fronteira Paulista, a 9ª emissora ligada à Rede Globo no interior do estado. Então lá a gente, na verdade, compôs 3 equipes, era uma estrutura bem pequena, e começamos a fazer o jornal, que era a 2ª edição. E aí a gente passou a fazer essa edição da noite, né? E essas 3 equipes durante o dia faziam as produções. Eu era chefe de reportagem na Rede Globo Oeste Paulista, assumia a chefia de redação, e eu lembro que teve um jornal de estreia que o Carlos Tramontina veio apresentar, o jornal aqui ao vivo de Prudente. A inauguração foi dia 1º de junho de 94. Eu me lembro que a gente começou a procurar, porque o pessoal do Bom Dia, eles queriam ancorar o jornal de um lugar alto que eles pudessem mostrar a cidade, né? Foi no terraço do Aruá que a gente fechou. Tinha bastante gente de São Paulo, do Rio, então autoridades do próprio município. Empresários, jornalistas e convidados de toda a região. Então a preocupação para dar tudo certo era muito grande, então a tensão era grande, então você tinha que estar participando de tudo e você fica preocupado com outras coisas, mesmo que não era da sua função, você corre daqui, vai ali, ajuda, então. E aí a gente colocou a TV no ar e começou essa nova aventura aí. A Rede Globo ganha hoje mais uma afiliada. A TV Fronteira Paulista de Presidente Prudente é a 9ª estação ligada à rede. Foi um dia que todo mundo chegou na TV cedinho, né, tipo 4, 5 horas da manhã. Para todo o estado, o trabalho de apresentadores e repórteres. Começou no Bom Dia, e daí tinha matéria no Bom Dia Brasil, tinha link no SPJ, que era de São Paulo, daí teve os boletins da programação, falando da inauguração e tudo mais. O processo foi automático, né? A mesma equipe que trabalhava na TV Pontal, que já estava ali, uma boa parte dela, não foram todos, mas uma boa parte dela migrou para a TV Fronteira. A gente teve uma redução do quadro, algumas pessoas saíram, teve uma época de transição e tal. Vieram para a Fronteira eu, o Luiz Augusto, só que o Luiz Augusto já veio como chefe de redação. O Eli Frank, que era repórter, ele veio como gerente de jornalismo, entendeu? E daí veio o Anélio, que era operador, né, que era o PJ, né? Ele veio como cinegrafista, né? E eu, que era produtor, eu vim como uma espécie de chefe de reportagem. Boa noite. Esta segunda-feira, 8 de dezembro de 1997, passa a ser um marco histórico para a televisão brasileira. Está sendo inaugurada em Presidente Prudente a primeira emissora de TV totalmente digital do país. É a TV Fronteira, afiliada da Rede Globo. Em
97, quando mudou para o prédio próprio, foi uma mudança muito grande, uma mudança... Aí é outro nível, né? Outro nível. Saiu daqui do prédio do Bom Giovanni e foi para o Parque do Povo, que era um prédio belíssimo, construído, pensado para televisão. Foi a primeira TV digital do Brasil. A gente recebeu muitas pessoas da Globo aqui, eram equipamentos de ponta. Estava nessa transição, a gente ia para São Paulo, ver as empresas que estavam fornecendo software, fornecendo equipamento. Mas tinha um acordo, parece, com a Globo e com a Sony, que tinha que fechar com o equipamento da Sony, entendeu? Aí, aonde vai estar em exposição esses equipamentos? Lá em Las Vegas, aí nós fomos para Las Vegas, na NAB de 97. A NAB, você só vê equipamento, não tem muita coisa assim de... Você não pode operar, você não pode... Eles são lá para vender. A gente teve que passar por um processo de treinamento, porque a gente saiu de um sistema de captação de imagem, que era o sistema Matic, e depois do Matic existia o sistema Beta. O Beta já estava em a utilização já há anos pelas emissoras de outras da capital, né, do grupo Globo. E não valia a pena a gente sair da Matic, entrar na Beta para depois entrar no digital, que era a tendência daquele momento. O que foi? A gente saltou, foi da Matic direto para digital. Isso foi difícil. A operação ela é simples, não muda muito. Pegar uma câmera Matic e uma câmera digital, o REC e o pause ali é parecido, o balanceamento de câmera também é muito parecido, não sofre tanto. Mas a operacionalidade de um equipamento como aquele era muito difícil, por quê? Ele tinha vários recursos, não se limitava apenas à câmera, tinha todo um sistema por trás disso, dando suporte a isso, que eram os VTs internos para fazer as edições, para pegar, transformar dessa fita, transformar o sinal digital, jogar para dentro dos computadores das ilhas de edições da emissora e aquilo jogar para o setor de corte de imagem e também o controle MES, que também veio ser tudo digital, ou seja, não tinha mais nenhuma fita, era tudo no computador. Então isso foi muito difícil na época. A câmera tinha um sistema de iluminação muito mais sensível, então exigia um treinamento melhor e maior, um tempo maior. Todos os operadores tinham uma chance, eles tinham que fazer um curso da câmera nova que ia chegar, e os melhores eles iam passar para repórter cinematográfico. Quando mudou, o nome dele era José Andrade, ele veio do Rio de Janeiro, ele era da equipe da engenharia de lá, da equipe de treinamento. Então nós, o PJ, todos fizeram o curso. Os melhores eles seguraram e os outros eles dispensaram. E ele veio dar um curso pra gente, falando dessa mudança, como é que era o equipamento, o que devia ser feito. Muita gente não sabia trabalhar com o sistema digital. Tanto é que os meninos da Sony traziam os cursos para a gente e eles explicavam só o superficial. Eles deixaram um computador montado o sistema digital para a gente e nós, os editores de imagem, sentavam naquele computador e ia descobrindo aos poucos. Então cada um descobria uma coisa e ia passando para o amigo, para o companheiro. Olha, isso faz aquilo. Então a gente foi assim... A gente teve um trabalho muito grande para aprender como é que funcionava esse sistema digital. A gente bateu muita cabeça até chegar mesmo à edição. Uma emissora diferente, né? A primeira digital do Brasil, né? Então isso para nós era também um maior orgulho.